Paz seja convosco. Estamos mais uma vez reunidos para conhecer mais de Deus, ouvir a sua voz. Convido você a respeitar os horários. Convido você a usar o teu tempo de descanso, esses 15 minutos, com sabedoria e voltar um pouquinho antes, para você não ter que voltar correndo, não receber a paz, não receber o cumprimento e não tomar a chamada do pito do pastor Paulo. Todas as outras coisas podem esperar, a palavra de Deus não. Então você tem o dia inteiro para você fazer toda sorte de atividades, mas esse tempo é um tempo especial e precioso que nós separamos a Deus. Quero glorificar Deus pela sua vida, que veio, que voltou, que está chegando. Que Deus possa nos abençoar nesse segundo período da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar, segundo a vontade de Deus, o 10º mandamento. Não vou ler de novo o texto de Êxodo, apenas o versículo ao qual se refere esse estudo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 17. E aí, não entrando na discussão, nós temos aqui o fechamento perfeito dos 10 mandamentos, em que fala sobre a cobiça. A cobiça que é algo que não é bom. Porque a cobiça, em especial nesse assunto que nós vamos tratando, é em você querer algo que não é seu. Não é da sua posse. Não é do teu viver. E aqui o escritor de Êxodo, ele começa falando sobre a casa do seu próximo, porque as pessoas elas sentiam inveja dos bens. Depois fala da mulher do seu próximo, não era um bem, mas era alguém que era próximo e que muitas vezes despertava o desejo. E aí falava também do seu servo, da sua serva e de todas as outras coisas que pertenciam ao teu próximo. Como caso de desobediência, nós temos o jovem rico, que trata com Jesus e ele cobiçava a sua riqueza. E como caso de obediência, nós temos a pessoa de Jonatas, filho de Saul, que apesar de ser o herdeiro do trono, ele não cobiçou algo que não tinha sido destinado a ele pelo próprio Deus. Como tenho feito nos outros mandamentos, eu conto uma história que é real, não necessariamente desses dias, mas é tão viva como se fosse nos dias de hoje. E a história começa assim. Parece que vivemos numa terra de fantasia. Enquanto se discute no Congresso a legalização do jogo, o jogo legalizado no Brasil já movimenta 3,8 bilhões de dólares por mês. Estima-se em adição que os cassinos clandestinos que existem nas grandes cidades chegam a movimentar mais de 1 bilhão de dólares. Estamos falando a nível de Brasil. Essas estatísticas são provavelmente conservadoras, porque não tem como se apurar esses resultados, tanto da parte do governo, como da parte de todos esses jogos ilícitos ou ditos ilícitos, tá? Porque a ilicitude ou não desses jogos, na sua grande maioria, está alicerçada com a condição de não pagamento de impostos. Porque se conseguir fazer com que pague esse imposto, aquilo que era ilícito passa a ser lícito. A soma de dinheiro que corre nos jogos de azar deve ser bem maior e não existem números confiáveis sobre o jogo do bicho, nem sobre as inúmeras casas de bingo que proliferam nas grandes cidades brasileiras. Houve um tempo lá em São Paulo, que eu lembro, eu tinha por volta dos 25 anos, 20 e poucos anos,
a proliferação de casa de bingo era para todo lado. Toda porta era uma casa de bingo. Todos os dias, inúmeras pessoas se submetem às filas que se formam nas lotéricas, de olho nos prêmios milionários que se acumulam, cobiçando os valores fantásticos anunciados. Sim, você olhar para algo que não é seu, como um prêmio de loteria, é cobiça. Na expectativa, esperança e ilusão, porque isso é realmente uma ilusão, de resolverem todos os seus problemas pela sorte. A Bíblia não fala sobre você ganhar a sua vida com a sorte. Lá no início de Gênesis fala que nós temos que ganhar o sustento do nosso dia com o suor do nosso rosto. Suor do nosso rosto, ou o fruto dele. Uma aposentadoria, por exemplo, a pessoa não está suando para receber aquilo, mas ela contribuiu anteriormente em relação a isso. A palavra de Deus, ela não apoia em nada, em nenhum texto, a condição de você apostar para receber o seu sustento ao invés do trabalho, em local nenhum, a não ser uma condição pagã. Na expectativa, esperança e ilusão de resolverem todos os seus problemas pela sorte. Contribuem, na realidade, para o desvio de riquezas para os poucos que administram a jogatina, no caso, os donos dos cassinos, os donos das bancas de bicho, ou os traficantes, os bandidos, ou até o próprio governo. E para um envolvimento clandestino e lucrativo com a corrupção e criminalidade. Saiba que grande parte desses recursos vão para a criminalidade, em especial as práticas que são chamadas de ilícitas, mas as práticas lícitas também contribuem. Nos Estados Unidos, onde a prática do jogo é legalizada, até algumas décadas atrás, o jogo estava praticamente segregado ao estado de Nevada, na cidade de Las Vegas, que a gente vê nos filmes. Atualmente, além da expansão dos cassinos para várias outras cidades, 37 cidades, 37 estados dos 51 possuem as suas próprias loterias oficiais. Então tem a loteria do país e tem a loteria do estado. Os norte-americanos gastam anualmente 640 bilhões de dólares com a jogatina. O jogo é tão generalizado naquele país que é comum e não choca a existência de inúmeros bingos beneficentes sistemáticos, normalmente aos sábados em igrejas, anunciados com grandes faixas e com alguma campanha no verso. Como que está hoje, pastor Paulo? Já que as pessoas não podem jogar os jockeys, não podem jogar aqui, jogar ali. Estava tendo essa semana que se passou um curso sobre aconselhamento bíblico, pessoas dependentes químicas, e o preletor ele estava falando lá dos Estados Unidos, através da internet, ele falava assim que hoje, a grande febre nos Estados Unidos, a aposta no tempo. Se vai ter calor, se vai ter frio, se vai nevar, se não vai nevar, se vai fazer mais sol, se não vai fazer sol. As pessoas estão gastando milhões de dólares porque elas têm que tentar de alguma maneira cobiçar algo que não é delas. Estima-se que os frequentadores desses bingos de igreja perdem cerca de 2 bilhões de dólares por ano. É o contraste das igrejas utilizando a cobiça para atrair pessoas e fundos às suas atividades. Mas, pastor, as igrejas precisam de recursos. Aonde está na Bíblia que qualquer procedimento é abençoado por Deus? A palavra de Deus é muito clara em relação à nossa prosperidade e diz: se você tiver o que comer e o que vestir, dê-se por satisfeito. Não no sentido que você tem que ficar parado e não fazer nada. Ah, pastor, você tem um carro, você é pecaminoso. Não é isso.
O teu coração está onde? Está nos bens ou está em Deus? Este é o problema. O contraste das igrejas utilizando a cobiça. Mas é só nos Estados Unidos? É só com o bingo? Não. As campanhas que chamam os membros com o objetivo primário de arrecadar recursos, mas nós precisamos de recursos para mandar os missionários para a África, amém, mas se Deus precisa de atividades que não são alicerçadas nas Escrituras, esse Deus é louco? Você acha que o mesmo Deus que comissiona é o Deus que não vai dar condição? Será que Ele precisa de formas para abençoar? É algo que dentro do meu ministério eu não aceito, pelo menos por enquanto. Que se eu tiver que abençoar a vida de alguém, eu vou ter que fazer uma rifa, ação entre amigos. Se eu não consigo abençoar a sua vida, na sua necessidade, por abençoar, eu vou abandonar o ministério e vou vender pipoca. Nós como cristãos nós temos que entender que nós não precisamos de motivação para abençoar vidas. Almoços, galinhada, churrascada, feijoada para levantar recursos. Por que você não consegue abençoar vidas? Se não for algo em troca? O grande alvo dos cassinos atualmente são as pessoas idosas. Excursões e caravanas, estamos falando nos Estados Unidos. Excursões e caravanas de ônibus funcionam sistematicamente, partindo para os centros de jogos, cheios de pessoas ávidas por ganho fácil e diversão barata. Mas muitas acumulam desilusões e vão na esperança de reaver perdas anteriores. Eu perdi lá, eu vou investir de novo para quem sabe eu ganhar. O foco está ele, a sua cobiça, a sua necessidade, o seu desejo. Só de Nova York para a cidade de Atlantic City, é uma cidade onde tem cassinos, que legalizou os cassinos em 1976, saem 9 milhões de pessoas por ano em caravanas de ônibus. Qual que é o dia que tem mais movimento? O dia do Senhor. A lei da pessoa quebrar o 10º mandamento, ela também quebra o mandamento do dia de descanso para executar a cobiça. O vício do jogo faz com que as pessoas que não possuem um passado de criminalidade passem a ser criminosas, emitindo cheque sem fundo e muitas vezes roubando dinheiro de parentes, como uma pessoa que usa para drogas. E as pessoas elas não conseguem ver o vício delas em jogo, a cobiça delas com o pecado como algo errado. Eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando. Às vezes sim, às vezes não. Descontrolados, esses apostadores perdem seus empregos, seus veículos, suas propriedades, seus cônjuges e às vezes terminam na prisão ou então se suicidando em uma situação que não é possível mais reverter. Mas não é somente o jogo e o vício que cega as pessoas. A cobiça é a força motivadora de muitas ações. Quando se perde o objetivo maior de servir a Deus e de usufruir a felicidade como uma consequência da lealdade dele, você está quebrando o 10º mandamento. Não é só jogo. Não é só você cobiçar os bens para comprar drogas. O problema é que o teu coração ele se move de um coração adorador a Deus para um coração idólatra de adoração a si mesmo. A cobiça é a força motivadora de muitas ações. Eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Não importa se eu vou passar por cima de pessoas. Não importa se eu vou magoar, se eu vou machucar ou vou usar pessoas. Importa que o meu objetivo seja conseguido. A força da cobiça pode mover o homem mais rico do mundo. Eu tenho bilhões de dólares no banco, em ações, em propriedades, mas mesmo assim eu quero ser mais rico. A cobiça não é algo que é relegado às pessoas na classe AA.
As pessoas que estão lá no chão, no teto, lá no piso, elas também são cobiçosas. Talvez não cobiçem ter bilhões de dólares, mas cobiçam as coisas que estão lá no ambiente delas. Aquele que é mais rico, ele quer ser mais rico ainda. Aquele que é mais poderoso, ele quer ser mais poderoso ainda. Atropelando pessoas, empresas pequenas, comprando muito só para fechá-las, como por exemplo a Microsoft. Ela fechou muitas empresas porque ela quer ser dominada, ela domina. Isso é uma prática dentro das empresas. Eu sou forte, eu fabrico um bom refrigerante, eu sou comprado, mas não para dar prosseguimento, para investir, não, mas para fechar. A pessoa tem que continuar consumindo o refrigerante que eu vendo e não consumir o do outro. É como se não houvesse sol para todos. É como se Deus ele tivesse apenas uma fatia de bolo e se você não comer daquela fatia, você morre de fome. Então você passa por cima das pessoas. A força da cobiça pode mover o homem mais rico do mundo para querer tornar-se mais rico e mais poderoso ainda, atropelando pessoas e empresas pequenas, comprando muitas só para fechá-las, de tal forma que os seus objetivos não sejam contrariados. A força da cobiça pode estar presente também no homem mais pobre, quando não enxerga que a solução dos seus problemas está primariamente nas mãos de Deus, e não na obtenção de bens materiais que não tem. E aí, se você lembrar algumas semanas atrás que nós trabalhamos o não furtarás, a palavra de Deus ela condena a pessoa que rouba para matar fome. Porque dentro da própria lei de Deus há princípios a serem estabelecidos para que aquele que está com fome não morra de fome. E na época eu falei para vocês, na cultura que eles tinham lá, que era agropecuária, você ia passando, se você fosse escolher uma espiga de milho e ela caísse no chão, você deixava no chão, para que a pessoa que viesse depois, viesse limpando e pegando aquilo para ela poder se alimentar. Era um princípio. Então a pessoa não tem direito a matar e roubar porque está com fome. Princípio do movimento do sem teto, sem terra. Então eu não tenho casa, eu invado um lugar que eu quero morar porque eu tenho direito. Isso não é bíblico. É cobiçar algo que não é do próximo. A força da cobiça pode estar presente também no mais pobre dos homens, quando não enxerga que a solução dos seus problemas está em Deus. Sua resolução de problemas está em Deus. Trabalhe, estude, busque direção, se esforce, sue a camisa, mas a provisão está em Deus. É nesse princípio que o dízimo está alicerçado, que apesar do seu esforço, apesar da sua dedicação, da tua inteligência, se Deus não fizer nada, não sai nada. E ao agir, você tem que devolver a parte dele. Toda a palavra de Deus ela está entrelaçada. Ela não é algo que é pontuado e você é um episódio de uma série que você assiste como se não tivesse nenhuma ligação. Não existe isso. A palavra de Deus ela é toda entrelaçada. A força, a solução dos seus problemas está nas mãos de Deus e não na obtenção de materiais que você não tem. Eu só vou ser feliz se voltar àquela situação. Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro. Eu vou ser só feliz se eu tiver uma casa própria. É a grande amargura do ser humano. Estabelecer princípios, metas que não vão ser alcançadas e você deixa de viver o hoje para ficar focando apenas no futuro. A força da cobiça se apresenta nos anúncios que apelam ao desejo do lucro ilegítimo. Senta na frente de um telejornal e assiste. E vai ver, as pessoas que elas foram fraudadas porque elas cobiçaram. Não que aquele que aplicou o golpe está certo. Mas a pessoa só caiu porque ela é cobiçosa. Ela encontra alguém na porta do banco que fala, eu tenho um bilhete premiado da Loto, da Sena. Qual que é o prêmio desse ano?
dessa semana é 50 milhões de reais. E eu preciso de vender esse bilhete agora. Eu vendo por 500 reais. Espírito de cobiça. A pessoa quer levar vantagem em cima da outra. E ela vai e faz o quê? Compra o bilhete. Quando ela compra o bilhete, ela se estrepa. Estava procurando uma cadeira, né, para eu sentar. Minha cadeira está bem peba depois que a minha outra cadeira estragou. Aí você olha na internet, aquela cadeira gamer, profissional, com mola não sei o que, apenas 300 reais. Você vai nos sites normais, está 2 mil, 3 mil reais. Não que vai comprar uma ou outra. Você acha que a pessoa ela vai vender um insumo que custa 3 mil por 300? Por quê? Ou está quebrada, ou é roubada, ou é mentira. E as pessoas fazem o quê? Vão lá e compram. Eu não sabia. Claro que sabia. Claro que sabia. A cobiça nos leva a reveses, a problemas, a perdas. A força da cobiça se apresenta nos anúncios que apelam ao desejo do lucro ilegítimo. Lucro ilegítimo. Ações. Programas de ação. Entre aqui no programa de ações. Olha, eu estou tomando um cappuccino aqui que custa 10 reais, acabei de ganhar só aqui nessa ação, enquanto eu faço o anúncio para você. Mentira! Se alguém ganha, alguém perde. No comércio é assim. No negócio de ações que eu não conheço é assim. Se alguém ganha muito, alguém perdeu muito. O dinheiro é o mesmo. A força da cobiça se apresenta nos anúncios que apelam ao desejo do lucro ilegítimo, como os e-mails que circulam por aí, oferecendo ganhos irreais e volumosos, quando o objetivo real é a venda de um banco de dados de nomes sem qualquer perspectiva de ganhos reais para o comprador. Preencha os seus dados e você vai ganhar tantos reais. Faça isso. A cobiça de você ganhar um recurso sem fazer nada vai dar os seus dados para outras pessoas. A força da cobiça é reconhecida e utilizada nas formas mais distintas, até nas igrejas, como nós citamos. Não somente naquelas que mencionamos que utilizam bingos como atração semanal, mas também naquelas que estão entre nós, que apelam a bênçãos materiais e a promessa de ampla prosperidade aos fiéis, como chamariz para os seus trabalhos. Vem aqui na campanha dos 7 passos que você vai resolver os seus problemas financeiros. Não vai. Ah, pastor, mas olha, mostra um lá comprado. E na pior das hipóteses, é 1 em 1 milhão. É estatística, gente. Eu fiz administração de empresas, eu não estou como pastor porque eu não tive outra opção. A minha formação, eu sou formado em eletrotécnica, Escola Técnica Federal de São Paulo, é uma escola conhecida. Sou formado em administração de empresas e pós-graduação em marketing. Então eu sei como funciona isso. Eu sei que esse recurso que é colocado é um recurso que não volta. Então eu chego e faço o quê? Uma campanha. Eu jogo aí na televisão para 50 milhões de pessoas assistirem. Será que um não vai dar testemunho que conseguiu? É estatística. É probabilidade. Se você despejar no comércio 1000 panfletos, a estatística diz que 3% disso vai ter retorno para você. É o investimento do marketing. Isso é comum. Então quando você vê as pessoas fazendo promessa, vem aqui porque você vai ser curado, ó, fulano, não acredite nisso. Isso é mentira. Isso é usado muito mais para te enganar e para te atrair e para tirar de você o recurso que você quer. Venha para a campanha e dê 100 que você vai receber 1000 e pega um versículo fora do contexto. Isso é cobiça. Não existe isso. Isso é mentira. E você vai com a cara lavada achando que é espiritual. Não faça isso. Porque você recebe a paga da sua cobiça. Comprei um apartamento. Gente, os telejornais eles estão lotados de situações como essas. Como da situação de que as pessoas vão lá e invadem a terra dos outros. E aí quando é recebido a bala... E eu não sou a favor de armas, não é nada disso.
nem contra. O cara está defendendo o bem dele, e aí ele vai ser punido porque alguém invadiu a terra dele. Não está certo. O que leva os pais de família e pessoas que têm necessidades básicas não atendidas a se envolver com o jogo? A pessoa está com fome. Os familiares dele estão com fome. Sabe o que ele faz? Em vez de usar o dinheiro com sabedoria, ele vai lá e joga. O que leva os pais de família e pessoas que têm necessidades básicas não atendidas a se envolver com o jogo? Cobiça. Cobiça, eu não quero trabalhar. Eu quero ter o recurso. O que faz com que o pão seja tirado dos filhos para que o vício do jogo seja atendido? Não é só o vício do jogo. Se você for para o carnaval, as pessoas com aquelas fantasias, aquelas roupas maravilhosas, ninguém bancou aquilo não, gente. Não foi o governo. A pessoa ela tira a comida do dia a dia dela. Deixa de trazer uma fruta para o filho, para fazer a roupa, que vai usar uma vez só. As pessoas elas têm esta cobiça de serem engrandecidos, de serem enriquecidos, sem esforço. O que faz com que o pão seja tirado dos filhos para que o vício do jogo seja atendido? O que joga em uma vala comum milionários, pobres, carentes e comerciantes inescrupulosos? Cobiça. É você querer algo que não é seu. Algo que não é separado para você. Certamente o descaso pelas coisas realmente importantes e que contam. A vida espiritual e o relacionamento com Deus. O ávido desejo de se ter o que se não tem, a ideia de acumular riquezas, o pensamento de que o dinheiro e os bens materiais resolverão os problemas e carências experimentadas. Mentira! Certamente o descaso pelas coisas realmente importantes que contam. Você, em vez de você priorizar aquilo que é importante, você prioriza aquilo que não é importante. Cobiça. Exceto, você redundante, exceto em exceções, dia do Senhor é dia do Senhor. Senhor, não é seu. Não é dia de trabalhar, de abrir a loja, de ganhar dinheiro, de vender. Não é dia de nada disso. Porque quando você faz isso, você está mostrando que você não confia em Deus. As coisas que são mais importantes são deixadas de lado. A vida espiritual e o relacionamento com Deus são eternos. Não podem ser trocados por nada. O pensamento de que o dinheiro e os bens materiais resolverão os problemas e as suas carências não vai resolver. Senão os ricos não se suicidavam. Não estavam nas clínicas, não estavam com depressão, com síndrome disso, síndrome daquilo. Tem dinheiro e como é que não resolve? O pobre seria o mais infeliz e conforme você vai granjeando recursos e bens, você seria mais feliz. Não é assim que é a verdade. Não precisa acreditar em mim. Olha para o lado. Olha para as pessoas que estão à sua volta. Que pode ser que não sejam ricos, milionários, mas em comparação com aqueles que moram na rua, tem muito mais. E por que eles estão de mau humor? Por que o coração está angustiado? Por que você fica angustiado? Por que estás abatido a sua alma? A minha alma, a sua alma? O ávido desejo de se ter o que não tem. A ideia de acumular riquezas. Faça o seu pé de meia. Tenha o seu recurso guardado. Eu tenho. Tenha o seu recurso para uma necessidade. Não é problema. Mas não apoie o seu coração nisso. Não cria um espírito de cobiça tal que enquanto você não tiver aquilo, você não é feliz. É mentira. Você vai ficar infeliz a vida inteira. Quando você morrer, os seus recursos vão para os seus filhos ou para pessoas que vão pegar aquilo e vão gastar, vão dilapidar. Se você olhar, por exemplo, a família Matarazzo, e na década de 60, 70, não sei te dizer, 50, 60, 70, milionários, donos de imóveis, de ruas, de cidades, morreu o fundador, uma briga entre os filhos, acabou com tudo. O que se levou 2, 3 décadas para se levantar, em um par de anos acabou. Você não vê mais uma família Matarazzo. Onde estão esses recursos? Pessoas cobiçosas,
que deixaram as coisas para trás. Talvez o líder dessa família não o conheça. Talvez ele tivesse investido mais no relacionamento com a sua esposa e com seus filhos. Poderia ter o império dele ainda de pé, o legado dele. Não pessoas separadas, lutando para receber mais recursos. Bens materiais não resolvem problemas de carências emocionais. Não resolvem. Não resolvem. O que resolve é Deus. Você pode tomar ansiolítico, você pode tomar o que você quiser. Você vai continuar doente. Está o mundo mostrando aí. Não é o pastor Paulo, não é a Bíblia, é o mundo que está mostrando. Nós vivemos num tempo em que o mundo fala verdades e que você mesmo assim não ouve, não vê. A violência, as coisas de uma forma desmedida acontecendo. As pessoas veem o cargo político como algo cobiçoso para você ser melhor na sua vida. Você vai olhar isso em outros países, o salário dos parlamentares é lá no chão. A pessoa quase que paga para trabalhar. Aqui no Brasil você vê esse ódio à pessoa como se fosse o supremo Deus. Não é nada, é um ser humano. E as pessoas entram no serviço público não para abençoar vidas, mas entram para poder resolver os seus problemas da sua vida, o problema da sua família por gerações. E muitas vezes a consegue. Tudo isso representa a quebra direta, não é indireta, a quebra direta do 10º mandamento. Não cobiçarás, tendo o que vestir e o que comer, seja satisfeito. Não fique parado, mas não fica angustiado. Não fica murmurando, não fica reclamando. Invista, prospere. O povo de Deus tem que ser próspero, mas não coloque a tua vida nisso. O 10º mandamento trata de uma atitude interna, não é externa. É aquilo que habita no seu coração. O que rege o teu coração? O que domina? O que controla o seu coração? Esse mandamento, na realidade, interpreta todos os demais, do 1º ao 9º, ensinando-nos a guardar a lei de Deus em nossos corações. Esse sentido de cobiça é o sentido que abrange todos os outros mandamentos. Cobiça é a idolatria do seu próprio eu. Quando você não é cobiçoso do seu próprio eu, você não adora outros deuses. Você não rouba. Você não mata. Você não trata mal os seus pais. Você não diz falso testemunho dos outros. Porque o seu desejo não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Um outro aspecto importante do 10º mandamento é que a cobiça está por trás da maioria dos pecados. Sempre a cobiça vem de braço dado com algum desses pecados. Esse mandamento, na realidade, interpreta todos os demais, ensinando-nos a guardar a lei de Deus nos nossos corações. Ou o teu coração, no seu coração habita a lei de Deus, ou a sua lei. Não está vazio o seu coração. O seu coração, ele tem necessidade de domínio, de controle. Quando uma criança nasce, conversando com a Ingrid, ela falando lá do baile que a Júlia ainda dá neles lá. A Júlia, ela quer controlar a casa do Alice com a Ingrid e fazer com que o Pedro, que é o irmão, seja escravo dela. Poxa, mas um bebê desde pequeno. A Júlia, ela é idólatra de si mesmo. E se o Alice e a Ingrid não colocarem ela na linha, ela vai continuar mandando e dominando. Isso vale para a Júlia, mas vale para mim também. Vale para você também. A cobiça cega os nossos olhos para as prioridades da vida, como fez com o jovem rico. Por outro lado, é perfeitamente possível termos contentamento com o que Deus nos agracia e na situação que Ele nos coloca. Por quê? Porque a gente confia nele. Está passando luta e dificuldade? É difícil. Confie em Deus.
Entrega seus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Pastor, mas não dá para ficar esperando muito não. Então você não confia. Nós não confiamos nas Escrituras. Nós não acreditamos naquilo que ela promete. Desde que a gente veja, está tudo certo. Se a gente não vê, não está certo. E nós cobiçamos. Nós quebramos o 10º mandamento. E junto com ele sempre um outro atrelado. Você entende por que você necessita do Espírito Santo? Você entende por que Jesus Cristo ele teve que morrer na cruz para te salvar? Porque você, com esse coração cobiçoso, eu, com o meu coração cobiçoso, nós nunca iríamos nos sacrificar em prol de um relacionamento com Deus. Sabedor disso, o que Deus faz é o quê? Manda o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Ele cega os nossos olhos para as prioridades da vida, como fez o jovem rico. Por outro lado, é perfeitamente possível termos contentamento com o que Deus nos agracia e na situação que Ele nos coloca. Paulo diz: eu sei estar preso, estar solto, sei ter dinheiro e sei não ter também dinheiro. Eu aceito ter comida e não ter comida, ser amado e não ser amado. Todas as coisas eu posso em Cristo, que me fortalece. Paulo está falando, essa fortaleza não é minha. Eu consegui viver sem aquilo que eu quero, não é meu, é de Deus. Ele nos embute isso. Devemos, como Jonatas, viver sem inveja, com sentimentos sinceros em nossos corações. Em Jonatas, esse sentimento da falta de cobiça é tão escancarado, é tão violento o desapego de Jonatas com as coisas materiais, que os homossexuais olham para a situação de Jonatas e Davi e falam: eles eram amantes, eles tinham um relacionamento homossexual. Mas Jonatas, ele era tão cheio do Senhor, que ele olhava para Davi e falava assim: você pode reinar que eu te ajudo. Essa visão está tão difícil de ser encontrada nos dias de hoje. Vem que eu te ajudo. Deus nos chama a um comprometimento interno em uma vida de obediência aos seus preceitos. Não é o que o pastor Paulo fala, não é o que a Igreja Cristã Semente de Vida fala, não é o que a igreja A, B ou C ou D fala, mas é o que as Escrituras falam. Nós temos que ter comprometimento, não de fora para dentro, de dentro para fora. Você tem que começar a analisar a motivação do seu coração para as coisas que você faz. E aí procurar mudança. Como Davi, afasta o meu coração da falsidade. Vê se em mim há um coração mau. Purifica-me. Me levanta. Me ajuda. Tem faltado nos seus lábios, nas suas orações, o pedido de ajuda a Deus. Não pela comida, porque você pede. Não pelo dinheiro, isso você pede. Mas tem faltado o clamor ao Senhor pela mudança do coração. Tem uma pessoa que tem andado comigo e ela fala assim comigo: pastor, eu não consigo sentir mais a presença de Deus. Isso dói no meu coração. Me ajuda, eu quero sentir de novo. Ele está mais próximo de Deus do que ele imagina. Ele consegue ver que o pecado ele nos afasta de Deus. Muitas das pessoas que acham que estão em plena comunhão com Deus estão bem longe do seu Salvador. A figura desse rapaz que fala: pastor, meu coração dói porque eu queria sentir aquilo de novo. Ele está muito mais próximo do que ele imagina. Porque quanto mais próximo de Deus, mais o convencimento do pecado, mais a dor no coração. Se você está satisfeitinho com a sua vida, talvez você esteja bem longe do Senhor. Seja incomodado. Falava ontem com outra pessoa e a pessoa falava assim: não desiste de mim não.
Eu sei que eu sou passível de queda. Hoje eu estou bem. Bíblico, hoje eu estou bem, mas amanhã eu posso cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ele está mais perto do que de Deus do que ele imagina. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos porque rompemos, Pai, em fé na Tua presença. Agradecemos, Pai querido, porque somos seres cobiçosos, mas mesmo assim o Senhor nos resgata e o Senhor não imputa em nós o preço do nosso pecado. Agradecemos porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sem a qual nós estaríamos perdidos. Que nesse dia nós possamos olhar para nós e ver quão pecadores nós somos. Que nós sejamos constrangidos pelo pecado, pela justiça e pelo juízo. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esse tempo na Tua presença precioso, pelo Teu amor e a Tua graça. Queremos pedir agora, Pai querido, que o Senhor nos despeça em paz. Que nós possamos, Pai, ter um tempo de comunhão à tarde com os nossos familiares, o nosso almoço, o nosso descanso, para que à noite nós possamos nos reunir novamente para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Hoje à noite, culto noturno, às 19 horas, nós estaremos iniciando o estudo de 1 Pedro. Tá? Nós vamos dar todo um histórico de como que aquilo está acontecendo, para você entender muito bem. Vai ser bem interessante. É muito mais didático do que pastoral, mas é importante você estar para você poder dar andamento, conseguir acompanhar os próximos estudos. Que Deus te abençoe e te conceda graça. Amém.